Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para mais um momento devocional, para mais uma semana, para a glória de Deus. E não menos importante, pessoal, não vou falar ainda aqui das inscrições, mas dia 25 cai na quarta-feira. E sim, nós teremos aqui devocional, se assim o Senhor nos permitir, nós teremos a semana normalmente, tanto a semana do Natal quanto a semana do ano novo aí, né, da entrada do ano. Vamos ter aí também o nosso momento devocional. Já vamos começar em 2025 fazendo o nosso devocional, tendo a nossa intimidade, a nossa comunhão aí diante do Senhor, separando o nosso tempo, o nosso momento para estarmos aí com o Senhor, amém? E agora sim, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe, deixa aí o seu like para que o YouTube possa entender aí que é relevante, né? Eu sei, eu não preciso disso, né? Eu tô falando em alguns vídeos, mas deixa aí o seu like, ajuda também aí o crescimento do canal e para que outras pessoas possam ser alcançadas, porque esse é o intuito e essa é a minha maior motivação, alcançar almas, tá? Não são números e sim são almas para a glória de Deus. E vamos lá? O nosso tema devocional de hoje, ele vai falar de uma passagem que eu amo muito e ele foi a base aí do meu TCC. E diz assim o nosso tema: levanta-se e anda. Levante-se e ande. João, nosso texto base se encontra em João, capítulo 5, do 1 ao 8, que vai dizer assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E olha só, Jesus disse-lhe: levanta-te, tome a tua cama e anda. E olha só a exposição no texto. No meio da multidão, um tanque chamado Betesda. Jesus se aproxima de um paralítico e pergunta: você quer ser curado? João capítulo 5, versículo 6. Não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Aquele homem desesperançado foi encontrado por Jesus e ele viu o seu passado, presente e futuro. Só Jesus vê o nosso amanhã, o nosso futuro, o nosso passado e detalhe, Jesus te vê hoje. Jesus vê o seu hoje. Um dia o clamor desse homem cessou, porque Jesus chegou. E quando eu estava fazendo esse devocional, o Senhor falava isso para mim, exatamente isso que ardia ao meu coração. E que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. O seu clamor, ele já tem data e hora marcada para cessar. Talvez é a cura que você tem clamado, talvez é a libertação de um ente querido, talvez é uma porta de emprego, enfim, uma porta que você precise de emergência, um escape, um livramento, a restauração do seu casamento, você que deseja gerar e o Senhor ainda não abriu ainda a tua madre, você que deseja formar e ter uma família e sonha com um casamento e não é errado. Mas pleno século 21 tá tudo dos avessos, pode estar tudo dos avessos, mas o céu continua em ordem. Se não tem aqui, o Senhor, ele cria para poder te abençoar. O Senhor está dizendo: eu ouvi o seu clamor e ele tem hora e data marcada. Laís, mas quando? Eu não sei.
Se eu disser aqui que eu vou te dizer aqui, ó, a data e um dia que o seu clamor vai ser cessado, eu estou falando algo da minha carne. Ai, pode virar esse ano, você pode mudar em esse ano porque esse ano não acabou. E detalhe, tá, gente? Deixa eu só dizer aqui algo aqui pra vocês que já me acompanham há muito tempo. A nossa vida não começa depois do carnaval. Começa para os incrédulos, mas para nós, dia 1º, 31 para o dia 1º virou, a nossa vida começa. Para o crente, para o cristão, ela já começa. Não tem que esperar passar carnaval, não. Muito pelo contrário. Para o cristão, já começou o ano. Já começou o ano. Ai, depois de fevereiro eu coloco minha vida em ordem. Não. Sua vida tem que ser colocada em ordem agora, pelo seu posicionamento. Quer viver uma colheita abundante em 2025? Então se ponha em posicionamento agora. Laís, mas eu pequei. Peça perdão ao Senhor, reconheça. Reconheça, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar, nós vamos errar. Reconheça o seu estado, reconheça o seu pecado, se entregue ao Senhor, peça perdão a Ele, vigia, vê quais são os gatilhos que tá te ativando e tá levando até o pecado. E uma das coisas que eu falo, cuidado com a distração. Cuidado, porque ela realmente nos rouba do primordial, que é a presença de Jesus. Então, preste atenção nisso. O seu clamor já tem data e hora marcada para poder cessar. Na vida desse paralítico, houve um dia e uma hora marcado na eternidade. E o dia dele chegou. E ele voltou a andar. E olha só, depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre tomar a tua cama e anda. A discussão diz assim: há momentos em que achamos que estamos enfrentando nossas dores e lutas sozinhos. Ficamos paralisados diante do problema e não vemos solução. Mas assim como foi com aquele homem, Jesus nos vê e está pronto para nos perdoar, colher e ajudar. Como é diferente quando Jesus chega, quando Jesus nos vê. Quando Jesus nos vê, não há impedimentos, não há barreiras para que o milagre aconteça. Laís, mas então você está querendo dizer que até agora o Senhor não me viu? Não, Ele está te vendo. Porque Ele contempla a natureza, Ele contempla os seus, Ele contempla tudo. A questão é quando a Bíblia diz que o Senhor Ele viu, é quando Ele se levanta do trono e fala: eu vou pelejar pelo meu filho. O diferencial é quando Jesus se levanta, Ele está olhando o seu sofrimento. E Ele não está apático, Ele não está Ele não está tendo apático para aquilo que você está passando, está sendo indiferente, essa é a palavra que eu gostaria de dizer. Ele não está sendo indiferente com aquilo que você está passando, Ele não está negligenciando o seu sofrimento. Ele está vendo, como diz, que cada um aguenta a cruz que o Senhor nos deu. E se você está passando por isso, o Senhor sabe até onde você aguenta, Ele sabe qual é o seu limite. Mas eu te digo mais uma vez, o Senhor, Ele tem dia e hora marcada para acessar o teu pranto, a tua aflição, a tua angústia. Você não vai morrer nesse deserto. Nessa situação, você não vai morrer. E mais uma coisa eu quero te dizer com muito amor e temor: não tire a sua vida. Não tire a sua vida. Se você está pensando nisso, não tire a sua vida. Para quem não sabe, eu ainda não gravei esse testemunho, mas eu preciso gravar e eu vou ver em nome de Jesus se essa semana aqui eu consigo gravar ele e vai pro ar, creio eu, que somente em 2025 esse testemunho. Só se o Senhor me der a direção para eu ainda estar colocando ainda em um dia aqui aleatório da semana, ou numa terça, ou uma quinta, ou até mesmo numa sexta-feira. Mas eu já tentei contra a minha própria vida, eu já tentei um suicídio contra a minha própria vida. E vou deixar aqui um ponto de interrogação: Laís, foi quando você estava convertida ou quando não era? Eu vou deixar aqui esse ponto de interrogação porque você precisa ver e ouvir, porque eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Em nome de Jesus. E olha só o que o objetivo vai nos dizer. Jesus visita o tanque de Betesda, conhecido como Casa da Misericórdia, que abrigava uma multidão de paralíticos, alimentada pela lenda de que um anjo descia em algum momento para agitar a água do tanque, e o primeiro que se lançasse na água seria curado. Aquele homem estava só, no meio de outros tantos enfermos. Não tinha ninguém com ele, não tinha saúde. Ele vivia à beira de um poço cheio de desesperança. Qual é o seu poço?
E o seu poço talvez representa um desemprego, uma dificuldade financeira, um casamento, um divórcio, um filho, uma filha, um laudo médico do qual você recebeu, o seu ministério, que talvez você está sofrendo perseguições, calúnias. Eu não sei qual é o seu poço que você todo dia tem que olhar para esse poço e você lidar de frente com ele, ver a realidade do poço e não consegue fazer absolutamente nada, porque você se vê assim como esse paralítico, paralisado diante dessa situação, diante dessa adversidade, diante desse problema. Só que casa da misericórdia, existe sim uma casa, existe a misericórdia para a sua vida, e essa casa chamada misericórdia é o próprio Cristo ressurreto. Nessa cidade, nesse tanque de Betesda, havia não somente paralíticos, mas coxos, tudo quanto cegos, pessoas que eram enfermas. E como ele vai dizer aqui, havia uma lenda, mas eu gosto de dizer não uma lenda, mas uma história, do qual toda vez que o anjo descia, o anjo se revelava a essas águas se agitavam. Então, quem primeiro caísse, se jogasse no tanque, não era da onde estava, tinha que ir até o tanque. Talvez essa pessoa não descia as escadas devagarzinho, mas ela pulava, se atirava, porque o anseio dela ser curada, era muito grande. O anseio dela era muito grande. Então, esse paralítico não podendo andar, não podendo se locomover do lugar dele, é óbvio que ele é um cadeirante. Se ninguém ajudar ele, ele vai ficar ali naquele lugar. Ah, Laís, mas tem cadeirante que sabe andar com as rodinhas. Tá, mas tira ele da cadeira de roda e coloca ele no chão. Como é que ele vai conseguir? Ah, mas ele pode se arrastar. Sim, ele pode se arrastar. Mas de uma pessoa que anda para uma pessoa que não anda, que é paralítico, as dificuldades são enormes. E até ele chegar ou na cadeira, ou aquilo que ele tem acesso, vai demorar muito mais do que ele ter a ajuda de alguém para poder ali auxiliá-lo. É muito diferente uma pessoa que está te auxiliando, você chega muito mais rápido do que talvez você estar sozinho. Só que a diferença é que, como eu falei, que o clamor desse homem, ele cessou. E o seu clamor tem dia e hora marcada também para cessar, assim como o desse paralítico. E ele dava a desculpa que ele precisava de alguém que levasse ele até o tanque para que ele pudesse ser curado. E se ele não chegasse ao tanque, ele não seria curado. E pasmem, aqui já vai abrir uma ferida na alma desse homem. Porque se ninguém ajudava ele, talvez ele via as pessoas sendo curadas, as pessoas indo embora, as pessoas não morando mais ali ao lado daquele tanque de Betesda, ele pensando, ninguém me ajudou. E talvez até mesmo poderia gerar um rancor, uma mágoa, uma chateação das pessoas que estavam sendo curadas e poderiam ajudar ele e não ajudou ele. Porque quem estava sendo curado, creio eu, conjecturando, essas pessoas, estavam vazando, essas pessoas estavam, indo embora. E se esquecendo de quem estava ali, porque você já viu quem é curado de algo, tá tão irradiante, tá tão feliz, que quer contar para todo mundo, só que se esquece de quem ficou ali, tá com a mesma enfermidade, tá passando pela mesma situação, pela mesma história. Essa pessoa só quer ir embora dali porque ela não aguenta mais ali, porque está naquele lugar, de frente ao poço, é lembrar da realidade do qual ela vivia e ela não vive mais. Veja, se você está do lado de pessoas que estão super bem, você fica bem também? E bem, eu tô querendo dizer financeiramente, bem porque tá bem mesmo, tá bem na alma, você até se alegra. Só que se você começa a se deparar com a sua realidade, você vê que é muito diferente, aquela pessoa tá muito mais à frente de você. Óbvio que você pode se inspirar em querer também buscar as suas melhorias. Mas você já viu que quando você não está bem, você está bem, e você vai num hospital e só tem pessoas doentes, você não consegue transferir vida para essas pessoas que estão doentes ou até mesmo que estão já na fase terminal. Você não consegue. Ao menos o Senhor Jesus consegue dar vida para essas pessoas. E óbvio, se você é um agente do reino, se você é um embaixador do reino, você é um atalaia, você é um arauto do reino, você é um embaixador do reino, você pode levar sim Jesus. Aqueles que estão cativos, aqueles que estão enfermos, você pode levar, porque é o nome de Jesus que faz e opera todas as coisas. Mas a diferença é que desse homem, ele esperava que alguém o levasse até o tanque para poder curá-lo.
Então é mais fácil ele culpar alguém por a condição dele de estar enfermo do que reconhecer que ele não tinha ninguém, mas ele poderia até me dizer, eu não tenho ninguém, mas eu tenho um que pode me levar até o tanque. Se as águas, como diz a história, que as pessoas só eram curadas pelas águas, como que eu vou ser curado pelas águas se eu não tenho ninguém outra até eu chegar lá? Ah, Laís, mas esse homem não poderia ficar ali na beirinha já ali do tanque esperando outro? Como eu estou dizendo, ele era um paralítico. Até mesmo para ele poder descer, talvez muitas pessoas ali que estavam enfermas, talvez até empurrasse ele. Sai daí que você é um estrovo, sai daí que você está me atrapalhando. Você já passou por isso? As pessoas às vezes acham que você é um peso e dizer, vamos tirar ele, vamos eliminar ele, que é melhor, porque ele está nos atrapalhando, ela nos está nos atrapalhando, e vamos seguir a nossa vida daqui, ó, sozinhos. Já passou por isso? Não? Se você não passou por isso, glória a Deus, mas eu já passei por isso. Isso dói na alma, fere a alma, e só Jesus tem um poder para curar. E olha só, eu quero só dizer aqui mais algo sobre esse objetivo. Existe misericórdia para a sua vida. Esse paralítico não tinha ninguém que o ajudasse. Muitas das vezes é isso que Jesus vai fazer. Vai tirar todos os seus recursos para fazer. Olha só, e muitas das vezes é isso que Jesus vai fazer. Vai tirar todos os seus recursos para que Jesus possa entrar em cena. Às vezes você não está entendendo porque que Jesus tirou os amigos, tirou os recursos, fechou as portas de emprego, fez aí um reboliço na sua vida. Já passou por isso? Sabe por que o Senhor muitas das vezes faz isso? Porque Ele quer entrar em cena. A glória é somente dele. Assim como uma vez me falaram assim, mas você diz que eu te abençoo? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Se alguém me abençoar aqui, eu sou muito grata e eu vou orar por essa vida que o Senhor usou para me abençoar. Mas ao fim de todas as coisas, a minha palavra, ela sempre vai ser essa. Foi Jesus que me abençoou, Laís, mas o Senhor levantou pessoas. Eu sei e sou grata por isso. Mas a glória jamais vai ser sua. A glória jamais vai ser de um irmão ou de uma irmã que me ajudou. Isso não. Honra para homem, glória para homem, eu não dou. A glória e a honra é somente ao Senhor. Então é Ele que me dá, Ele que cuida de mim, Laís, mas Ele levanta pessoas. Eu sei e sou grata por isso. E eu oro para essa pessoa para que o Deus a prospere a cada dia mais, não deixe faltar nada. Só que a honra e a glória é somente do Senhor. E eu não fico, como dizem aí, né, os jovens aí, eu não fico babando ovo na vida de ninguém. Eu não fico puxando o saco se uma pessoa me abençoa. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, até mesmo porque vai parecer algo que eu estou querendo algo em troca. E eu não sou esse tipo de pessoa. A glória e a honra é somente do Senhor. Como eu já recebi aqui, lá, me passa aí o seu endereço de e-mail, me passa o seu endereço que eu quero te mandar em uma lembrança. Passei, normal. Eu passei tudo certinho, recebi, sou grata e oro por essa vida. E a todos aqueles que eu recebo, às vezes me mandam até no direct do Instagram, que eu recebo lembranças, eu oro por todos. Eu tenho uma gaveta que é só disso. É só lembrancinhas, é só cartinhas que eu recebo, mas a glória e a honra é do Senhor. Então, muitas das vezes o Senhor vai tirar pessoas do nosso caminho, vai tirar recursos, vai fechar portas, para que eu e você venhamos depender apenas e inteiramente dele, porque a honra e a glória é somente do Senhor. E o contexto vai dizer assim: Jesus, no entanto, no meio da multidão de desesperança, caminha em direção àquele paralítico. Ele sabia que aquele homem estava enfermo havia 38 anos e também sabia que a causa do seu sofrimento era pecado. A Bíblia não fala disso. O texto aqui ele está colocando como se pudesse ser algum pecado do qual ele tenha cometido e ele tenha ficado enfermo. Uma pessoa pode ficar? Pode, quando esse pecado ele vira, na verdade, uma iniquidade, talvez a pessoa não aprendeu. Mas nós vamos ver também que havia um paralítico, havia, na verdade, um cego. E os discípulos vão falar assim, o que é? Foram os pais deles que pecou? Ou foi ele que pecou? E Jesus vai virar e vai dizer assim, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então,
Vamos dizer que uma criança que nasce cega, uma criança que já nasce, tem algum tipo de deficiência, de paralisia, a culpa é dos seus pais. Eu sei que nossa linhagem é pecaminosa, mas essa criança, por mais que seja um fruto de um pecado da linhagem, ela ainda não teve aquele tempo, consciência para essa criança poder pecar. Mas ela foi concebida em pecado se houve adultério, se houve fornicação antes do casamento, no noivado, no namoro, aí sim é pecado. Mas mesmo assim, essa criança, quando nascer, tiver madura, ela óbvio vai cometer os seus pecados, tem que pedir perdão e se redimir diante do Senhor. Nós não somos bebês eternos, ou bebês espiritualmente, até mesmo porque nós precisamos crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Há uma diferença, mas não foi ele que tinha pecado. E olha só, mas Jesus, cheio de compaixão, foi ao encontro dele. Ele queria curá-lo, mas antes disso, o tomou consciente da sua doença, da sua enfermidade. Além de doente do corpo, ele estava doente na alma. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Lembra que eu falei que talvez ele culpasse alguém e aquilo foi gerando uma mágoa, um rancor, e ele ficou, na verdade, quando você não libera perdão, você também está em pecado. Porque se Jesus, que é Jesus, te perdoa, por quem é você para não perdoar a quem te feriu? E eu precisei perdoar muitas pessoas. E nos últimos tempos eu precisei perdoar muitas pessoas. Graças a Deus que eu liberei perdão, eu já confessei, já liberei com as minhas palavras. Isso é o testemunho que eu tenho para poder contar para vocês, que eu não vou abrir aqui. Que vai ser específico esse testemunho que eu vou contar para vocês. E não é para envergonhar, não é para escândalo, não é absolutamente para nada. É somente para que a gente entenda que muitas das vezes o Senhor vai nos empurrar, vai nos levar até o nosso propósito e coisas precisam acontecer, tá? Foi saudável? Não foi, mas cooperou para o Senhor me levar aonde Ele queria. E olha só, ele atribui a sua falta de cura às pessoas, afirmando que só não tinha sido curado por não ter ninguém para jogá-lo no tanque. Ele precisava lidar com os dramas da sua consciência, lidar com a solidão, amargura e rejeição. Conforme o texto, os passos necessários para essa cura foram reconhecer que estava ferido e também com uma ferida no coração, em outras palavras, uma ferida na sua alma. E olha só, 38 anos. E talvez 38 anos esse homem ficava argumentando. 38 anos e o argumento desse homem. Eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Mas a verdade é que o milagre já estava com ele. Como assim, Laís? Esse milagre era reconhecer: eu não tenho ninguém mesmo, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho ninguém que me ajude, mas eu tenho um que pode fazer tudo por mim, e esse um é Jesus de Nazaré. Ah, Laís, mas talvez ele não tenha ouvido. Não, eu creio que talvez, eu conjecturando, tá? Talvez ele tenha até ouvido a fama de Jesus curado algumas pessoas. Mas na cabeça dele, como é que Jesus vai chegar aqui? Como é que Jesus vai me ver aqui, em mediante a tantas pessoas que estão enfermas? E pasmem. Jesus, a Bíblia vai citar, que a Bíblia vai nos citar e vai falar que Jesus curou ele, foi embora. Laís, mas não faltou muita empatia de Jesus ter curado só ele, não ter curado o restante? O Senhor, Ele conhece o momento de cada um, o tempo de cada um. É por isso que Eclesiastes vai nos dizer que há um tempo debaixo do céu e da terra, debaixo do céu. Há um tempo preparado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar desabraçar. Há tempo de morrer e há tempo de viver. Há tempo de colher e há tempo de plantar. Há tempo para todas as coisas, só que eu sei que mediante as dificuldades, muitas das vezes que nós passamos, uma solidão, uma rejeição, ou até mesmo algo que você deseja ser liberto por um pecado que você cometeu e aquilo ali fica te martirizando e fica remoendo a tua alma, uma traição que a gente não consegue ver e nem enxergar.
absolutamente assim, ó, mais nada. Nós não conseguimos ver outra coisa, a não ser somente aquilo que está acontecendo no momento conosco. Mas Jesus, aquele que pode curar a nossa alma, aquele que pode curar e se fazer presente sobre todas as coisas, ele já tinha ouvido o clamor daquele homem. Porque como que o Senhor, ele ouve o nosso clamor? Através da oração. Se você não ora, você negligencia a oração, e sim, é onde a sua alma vai adoecendo e é onde você vai murmurando. É por isso que há uma necessidade, há uma urgência, a oração. Você precisa orar. Laís, mas eu já orei tudo quanto é forma, eu já orei, já fiz propósito, já fiz voto e ainda nada. Continue. Esse homem, pensa, vamos parar para pensar. Esse homem, ele persistiu e ele insistiu por 38 anos. Pensa aí você, 38 anos clamando por algo. Ah, Laís, eu tô muito mais do que esse paralítico. Uau. Quando meus pais foram para se converter, eu já contei aqui, foram de 8 a 9 anos. Eu orando para que o Senhor operasse o milagre, para que o Senhor convertesse meus pais. E hoje eu vivo a realidade de orações que eu fiz lá no passado. Servindo ao Senhor, já são batizados, estão nos caminhos do Senhor, estão na presença, e muitas coisas o Senhor ainda vai realizar na vida deles. E isso são os frutos do quê? Da oração, da persistência. Laís, você não desanimava? Claro que eu desanimava, porque eu não via resposta. Eu via tudo ao contrário. Todas as vezes que me dava aquela sensação, aquele sentimento, eu vou parar, o Senhor sempre vinha, levantava alguém, ou na sua palavra, o Senhor me dizia que não era para desanimar, que era para continuar, que era para persistir. Então eu sei que o tempo, ele nos cansa. Só que Isaías capítulo 40, ele vai nos dizer que o Senhor, ele vai renovar as nossas forças como asas, como águia, nós subiremos e não nos cansaremos. Ele renova as forças daqueles que está cansado. Ele renova as forças daquele que está abatido. Ele é alegria para o triste. Ele é a solução para aquele que não tem mais solução. Ele é remédio para a alma abatida, para a alma depressiva, para a alma ansiosa. Ele é remédio. Mas nós precisamos crer e acreditar que Ele é e Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer e Ele continua fazendo. Eu sou a prova viva e quem me acompanha aqui sabe disso. A quem me segue há muito tempo aqui sabe disso. Eu sou a prova viva, eu sou um milagre vivo de que Deus, ele faz. Só que não é no meu tempo. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu quero muitas das vezes que o Senhor opere e faça as coisas no meu tempo. Só que não é no meu tempo. É do jeito dele. Porque quando eu recebo aquilo que ele tem para fazer, para realizar, esse processo todo ele está me preparando. Então eu não preciso ficar ansiosa. Mas eu sei que o tempo da espera nos leva a um nível de ansiedade, preocupação e perturbação, a tal ponto de achar que Deus não pode fazer nada, enquanto Ele pode fazer sim todas as coisas. Porque se tem uma coisa que está em movimento, é o reino de Deus. Se tem uma coisa que está em movimento, é o céu. E por isso que eu e você, nós precisamos nos mover incessantemente na oração. É por isso que 1 Tessalonicenses vai dizer que nós precisamos orar sem cessar. Independente do tempo, das estações, dos seus momentos que você esteja passando, das suas lutas, ou você não está passando por luta, nenhuma prova, mas você está no palácio, você precisa continuar orando. Você precisa continuar orando. E a conclusão vai dizer assim, muitos ainda se apegam ao pecado que Deus abomina, mas o pecado é uma fraude. Ele paralisa, promete felicidade, mas o seu fim é morte. Ele te promove, ele te dá uma certa felicidade, um prazer momentâneo. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída. Mas Jesus vê você. Na pergunta, queres ser curado? É como se Jesus estivesse dizendo, em sua precariedade, confia-te em mim, que tenho o poder de ajudar você. Jesus pode curar a nossa paralisia, Jesus pode nos fazer andar novamente, porque Ele é poderoso. Pecado é errar o alvo. E quantas vezes
nós erramos o alvo pelos nossos desejos, pela nossa carnalidade, pelas nossas próprias concupiscências e desejos, porque é isso que Tiago vai nos dizer, que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos, aquilo que você deseja. Você está desejando muito algo, você acaba caindo, você se assenta em mesas, olha, às vezes é um clique, um filme, uma série, uma conversa que não é para você estar, não é para você participar. E qual é a sua paralisia de hoje? Qual é a sua paralisia hoje? O que te impede de avançar? Talvez o que está te impedindo de avançar é a falta de você liberar um perdão, de você mesmo se liberar, ou até mesmo você confessar um pecado. O que é que está te paralisando? E quando Jesus ele vai falar para esse homem, o que tu queres que eu te faça? E aí ele vai falar assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Veja que ele não tá curado na sua alma. Mas o Senhor, ele faz uma pergunta totalmente terapêutica, cirúrgica. Ele vai na raiz e esse homem, a única coisa que ele deveria falar é, eu quero ser curado. Não. Ele procura terceiros, ele procura pessoas para culpar, para dizer assim, ó, eu não fui curado porque ninguém me ajudou. Eu ainda não fui liberto porque ninguém me ajudou. E aí ele vai dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado. Então o Senhor vai falar, tome a sua cama, levanta-te e anda. Por que pegar a cama? Porque a cama representa a história dele de 38 anos. A cama dele vai representar o testemunho dele. A história dele de sofrimento hoje é contado como um testemunho. Pegue a sua cama. Pegou a sua história? Pegou os 38 anos aqui, tudo que você passou? Sim, o Senhor te curou? Sim, me curou, te libertou? Me curou. Agora, pegue essa maca, pegue a sua história e vá, e saia, e conte. Aonde você tiver acesso, na sua faculdade, no trabalho, na academia, não sei qual o lugar do seu acesso. Na onde você congrega, eu não sei aonde é. Entre amigos, primos, famílias, familiares, eu não sei aonde que é. Conte a sua história, conte aquilo que Jesus fez por você, porque é certo que as pessoas vão acreditar, porque principalmente os da parentela, os da família que sabem quem você era, e saber quando o Senhor chegou na sua vida, Ele te transformou, eles também vão querer conhecer esse Jesus do qual você serve e agora você está amando, agora do qual você está dividindo e partilhando uma história com o Rei dos Reis. Então, tomar nessa cama é você tomar a sua história, não se envergonhar daquilo que você passou, Laís, mas o meu passado é um passado tão sujo, tão pecaminoso, que eu não conhecia Jesus, mas Jesus transformou. Se você está aí me vendo, ouvindo, se o Senhor te permitiu viver, é para que você pudesse contar e testemunhar das mais ricas bênçãos daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, pegue a sua história e comece a testemunhar do poder de Deus para que outras pessoas possam ser também levantadas da sua paralisia. E a aplicação diz assim: Jesus conhece a sua dor, angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Deixe sua vida e suas feridas nas mãos daquele que pode todas as coisas. E Lucas capítulo 1, versículo 37 vai nos dizer, e para Deus nada é impossível. Em outras traduções vai dizer, porque para Deus nada é impossível. E eu te digo mais e encerro aqui. Salmos capítulo 37, versículo 5 vai dizer assim, ó. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outras versões da Bíblia vai dizer assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você já entregou o seu caminho, a sua história para tantas pessoas que não puderam fazer nada, talvez até para ídolos, para Buda, para Maomé, quantas e quantas, e não estou desrespeitando aqui nenhuma crença, mas o verdadeiro é Jesus Cristo que liberta, porque a palavra do Senhor vai nos dizer em João que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Vocês sabem, eu já testemunhei aqui, já contei, eu não nasci em um lar cristão, eu nasci sim em um berço totalmente espírita, católica, eu fui e já frequentei muitas religiões, mas nenhuma delas me foi apresentado Jesus Cristo, nenhuma delas me levou até o Pai. Falavam de Deus, mas nenhuma
me levavam até ele. A única que me levou, que não é uma religião, mas sim é uma verdade, foi Jesus Cristo, que me levou até Deus, que me reconectou com o meu Criador, porque eu sou criatura, mas Deus não foi criado por ninguém. Eu fui criada e eu dependo dele sobre todas as coisas. Então entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida financeira, entrega a tua saúde, entrega a tua vida sentimental, entrega o teu casamento, entrega o teu futuro, entrega os teus sonhos, entrega o seu 2025, entrega os teus propósitos diante do Senhor e deixa nas mãos dele, porque o mais ele fará, e quando ele faz perfeitamente para que o nome dele seja glorificado. E as aplicações diárias vai dizer assim: você tem consciência das consequências que o pecado pode trazer? E sim, muitas das vezes o pecado ele vai trazer enfermidade na alma. Assim como Davi, ele estava enfermo da alma por ele ter pecado, a alma dele, óbvio, vai ficar totalmente angustiada. E o Salmo 51 vai dizer assim: Senhor, retire tudo de mim, menos a alegria do teu Santo Espírito. Não retire de mim a tua presença. Pode tirar reinado, pode tirar o meu harém de mulheres, pode tirar minhas esposas, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retire de mim a tua presença. Porque a alma, quando nós pecamos, a alma, ela fere. Porque nós ferimos o próprio Cristo. E isso entristece o Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer. A maior virtude de uma pessoa é ela ser capaz de reconhecer, ter um caráter totalmente libado, do qual ela vai reconhecer que ela pecou. E ela sabe que todo pecado há uma consequência. Para Davi, a espada não se apartou da sua casa. Para Moisés, não pôde entrar. Então, quem tem promessa morre. Morre. Quem tem promessa morre. Nós vemos que Moisés tinha uma promessa de entrar na terra prometida, não recebeu a promessa porque pecou. E ele foi aonde? Foi morar com Deus. Muito mais do que ter recebido, óbvio, né, Laís? Mas ele tá muito melhor, sim. Muito melhor do que ter recebido uma promessa de Canaã. Ele tá junto com o Senhor, claro. Mas a promessa do Senhor, ele não tinha invalidado. Mas para nós vermos que até mesmo um homem manso, que a Bíblia vai nos chamar, também pecou. E Deus não escondeu o erro de ninguém na Bíblia, para mostrar a humanidade de cada homem que sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus, nós não somos absolutamente nada. E olha só a segunda pergunta: você tem confiado e entregado ao Senhor suas dores emocionais e físicas? O que é que dói a tua alma? Aonde dói o teu corpo? Fala pro Senhor. Ah, Laís, mas é tão bizarro porque dói a minha unha. Não é bizarro. Se pra você é bizarro, pro Senhor não é. Porque até com a dor da tua unha, o Senhor, ele se preocupa. Com uma dor de ouvido, ele se preocupa. Com uma dor de dente, ele se preocupa. Com uma dor na tua lombar, ele também se preocupa. Com uma dor de cabeça, ele se preocupa. Mas e se a dor é na alma? Ele também se preocupa. E o seu choro, que muitas vezes você não consegue nem falar, não tem nem expressão para falar, e é só lágrimas, a sua oração, ele também se preocupa. Então entrega aquilo que está afligindo a sua alma, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando e roubando o teu sono, entrega para o Senhor. E olha só a terceira pergunta: você costuma culpar as pessoas pelas suas mazelas? Você costuma culpar as pessoas pelos seus próprios erros? Nós só vamos parar de culpar as pessoas quando nós amadurecermos. Enquanto nós não amadurecemos, nós vamos continuar culpando e culpando e culpando as pessoas dos nossos erros. Mas quando nós crescemos em maturidade, nós não culpamos mais ninguém, mas nós assumimos essa responsabilidade. Você quer ver um jovem ou um adolescente que ele é responsável pelos seus atos? Pergunta assim, ó: se você fizer alguma coisa de errado, quem é que responde por você? A maioria vai responder os meus pais. Você vai ver que essa pessoa, ela não é matura. Ela não é madura o suficiente para assumir os seus erros, porque ela tem que jogar sua culpa para que terceiros respondam por ele. Mas quando uma pessoa ela é madura, ela jamais vai culpar os seus pais, ou vai culpar o seu marido, sua esposa, os seus filhos. Ela fala assim: eu sou réu, eu sou o culpado. Eu mereço a prisão, eu mereço o cárcere, eu mereço a morte, eu mereço. Eu não mereço perdão.
Mas para o Senhor, quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós pecamos, que o culpado fomos nós mesmos, Ele nos perdoa. Ele joga os nossos pecados no lago do esquecimento e não lembra mais. Então, se o Senhor não lembra, se você já pediu perdão, o Senhor não lembra, por que você fica remoendo o seu pecado, fica se culpando, se mutilando em palavras? Não precisa mais disso. Se o Senhor te perdoou, se perdoe também. E saiba que você é humano, você é falho. Eu também sou falha, eu peco, eu erro. E todos os dias eu preciso pedir perdão para o Senhor. Às vezes é um pensamento, uma palavra, um olhar, nós pecamos. Peça perdão para o Espírito Santo. Na sua jornada com Cristo, você tem obedecido a Ele? Confesso que obedecer não é fácil, mas obedecer é uma vida suficiente que vai nos levar cada dia mais perto de Cristo. Obedecer faz parte da pessoa que ama Cristo. E acima de tudo, ainda que te custe tudo, você decide obedecer a Deus. E obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Quinta pergunta. Você tem se sentido paralisado na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que têm te paralisado de você viver o propósito de Deus? Escreve, se necessário for, escreva no papel. Ou se você não precisa, declare isso. O que está te paralisando? Entregue para o Senhor. Sexta pergunta e a última. Você já se sentiu sem forças para correr atrás de um sonho? Eu aqui, sou prova viva. Eu já. Por muitas circunstâncias, adversidades, pelo tempo que passa e nada acontece. Eu já me senti assim. Eu já me senti sem forças de correr. Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre vem e Ele nos coloca de pé, nos anima e fala assim, ainda há esperança. Para você que está me vendo e me ouvindo, deixa eu dizer para você uma coisa. Há esperança para o seu sonho. Não aborte, não enterre o seu sonho, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O seu sonho tem jeito para o Senhor, viu? Ele não esqueceu daquilo que você entregou, do seu pensamento, do seu sonho que você entregou a Ele, da sua cartinha. Ele não esqueceu. Daquela oração que você fez soluçando, Ele não esqueceu do seu sonho. E Ele está te dizendo, eu vou cumprir, mas no meu tempo, diz o Senhor. Amém? Espero que tenha abençoado esse momento devocional. Compartilhe com outras pessoas. Não deixe aí, não fique com essa mensagem apenas para você. Compartilhe também. Seja aí um abençoador, um evangelista, um profeta na vida de outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estaremos aqui para a glória de Deus, para mais um momento devocional. Deus te abençoe e fiquem aí na paz do Senhor.